E nesta edição do Agricultura BR, você confere por aqui o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, que no caso da soja, com entrega ainda para a safra 2021-2022, teve a comercialização de 752 mil toneladas da oleaginosa. Você vai ver também por aqui todos os destaques e ao vivo da Agro Brasília 2022. Hoje, a repórter Berenice Leite nos traz em destaque fertilizantes com aplicação na área de produção de hortifrutis, entre outros destaques por aqui. Vamos falar mais de feira um pouco hoje, porque a Showtech 2022 acontece na próxima semana com cobertura do Canal do Boi. Inclusive, as edições do Agricultura BR serão feitas por lá. E hoje nós vamos falar de algumas das atrações que vamos ter, as discussões, os debates. E eu vou receber o diretor executivo do Sicredi Pantanal na edição de hoje do Agricultura BR, que começa agora. Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, dia 19 de maio. Para você que nos acompanha em todo o Brasil e países vizinhos, pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV, nos canais 190 e 690, você tem muita opção para acompanhar o Canal do Boi. Tem a Blue TV também, no qual você consegue ali acompanhar o Canal do Boi. Você também pode participar e acompanhar de qualquer parte do mundo pelo portal sba1.com. Portal sba1.com, notícias, informações, destaques do agronegócio. Aliás, o portal sba1.com concorre entre os mais importantes do agronegócio brasileiro. Ainda vou falar disso aqui nas nossas edições, mas é um dos mais importantes, dos 25 mais importantes do agronegócio nacional. Facebook do Canal do Boi também traz para você informações e a transmissão ao vivo do Agricultura BR, além das dezenas de páginas que compartilham o nosso programa. Se você está no Paraguai, está acompanhando o Agricultura BR pela Neo TV, sejam todos bem-vindos, sempre um prazer tê-los por aqui. Olha, esta edição do Agricultura BR já começa trazendo para você os números do relatório de vendas e exportações que tradicionalmente é apresentado nas manhãs de quinta-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano. E ele trouxe um volume muito alto, inclusive, para a semana, de vendas de soja ainda para entrega na safra 2021-2022. Foram 752 mil toneladas para esta safra ainda. Você vai ver os dados agora comigo. Eu trago os gráficos mostrando o total de vendas já da safra e qual que é a meta. A meta já foi batida, inclusive. Veja só que é a semana encerrada na última quinta-feira, 12 de maio, trazendo para você uma venda semanal de 752.700 toneladas, para ser bem preciso. Na safra, os norte-americanos venderam 59 milhões e 200 mil toneladas. A meta para a safra 21-22 eram de 57 milhões e 560 mil toneladas. Eu sempre lembro que a venda, ela traz um cenário, aí você tem também a entrega, né? Se realmente, fato, será entregue todo esse volume de soja. Caso não seja, você já sabe, vai ter aquela migração para a próxima campanha. Por falar em próxima campanha, o relatório também trouxe os números de vendas da safra 2022-2023 para a semana encerrada em 12 de maio. Veja conosco como é que ficaram os dados da safra nova norte-americana nas vendas. Você vê que a venda semanal foi bem mais baixa, 149.500 toneladas, é mais baixa frente ao que vendeu para a safra 21-22, mas ele é mais que o dobro daquilo que foi vendido uma semana antes. Então, o volume é bom. Safra, venderam até o momento 11.360.000 toneladas. A meta para a nova safra norte-americana, a gente sabe desde o dia 12, inclusive, quando foi apresentado o relatório de oferta e demanda, meta de 59.870.000 toneladas são os números que eu trago aqui em destaque com o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano.
e já aproveito para falar de soja em Chicago. Vamos ver como é que estão os negócios neste momento. Mercado ao vivo, você acompanha aqui no Agricultura BR com alta forte. Posição de julho, 16 dólares 94 centes mais 4 bushel, alta de 1,91% neste momento. Trago também destaque a posição de agosto. Agosto vem agora com a posição a 16 dólares 33 centes mais 6 o bushel, com alta de 1,66%, é o que a Agricultura BR vai trazendo para você. Setembro, 15 dólares 60 centes mais 2 o bushel, em destaque aqui para você com o Agricultura BR, alta de 1,38%. E novembro, neste momento, negociada a 15 dólares 17 centes o bushel, com 1,18% de elevação, é o destaque que eu trago agora com o Agricultura BR para você que está nos acompanhando em todas as partes do Brasil. Vou falar de dólar agora, fecha preço aqui em relação ao que vem acontecendo com soja no Brasil, e nós temos queda efetiva para dólar nesta quinta-feira. Agora, vamos ver, queda de 1,25% para o dólar. Dólar recua, vem para R$ 4,91, mais 9 a moeda norte-americana. Olha, e eu aproveito para falar, falei de dólar, vamos falar de mercado financeiro, né? Temos movimentações, você vê que commodity vai disparando de novo, temos aí algumas questões, essas questões passam pela produção de cereais no mundo, exportação, expectativa, e atinge todo o complexo soja, em especial no dia de hoje. Tem a ver com petróleo, menor disponibilidade, óleos disparam, óleo de palma na Malásia, óleo de soja nos Estados Unidos. E vou falar com Walter Puga Júnior agora e saber por que o dólar hoje especialmente recua bem mais forte. Puga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O que ocorre hoje no mercado financeiro que é destaque é uma queda na taxa de juros dos principais títulos de diferentes países, né? Títulos públicos de diferentes países. Fora isso, uma queda no petróleo que ocorria logo nesta madrugada, isso tudo enfraquecia o dólar, tanto frente a divisas de países emergentes, ou seja, frente a moedas como o real, como também de países desenvolvidos. Agora, os investidores temem mesmo uma desaceleração na economia global e avaliam que nesse processo de aperto monetário lá nos Estados Unidos, com o aumento da taxa de juros, o Banco Central americano conseguirá manejar com dificuldade, no máximo vai conseguir um pouso suave na maior economia do mundo. O Jornal Valor Econômico destacava isso hoje. Aliás, relatório da equipe de economia e estratégia do Citibank mostrava que há temores de recessão nos Estados Unidos e eles aumentam. Normalmente, a recessão dos Estados Unidos leva à desvalorização de moedas de países emergentes, embora às vezes haja longas defasagens. Bom, há temor de recessão nos Estados Unidos e, no geral, o que se sabe é que haverá alta na taxa de juros no Brasil. Por isso, o dólar chegou hoje a R$ 4,90, Fabiano. Chegou a cair quase 1,5%. Agora está na faixa de R$ 4,91, a queda é de 1,39% nos últimos negócios. Você bem disse, o dólar já vem em queda na faixa de 1,25% há alguns minutos. Aumenta a baixa agora, já foi uma baixa mais acentuada e a expectativa é de que o dólar tenha uma desvalorização mesmo. Até porque lá fora, o chamado dólar index cai mais de 1%. Ou seja, aquele dólar index que nós repetimos sempre aqui está agora na faixa de 102.700 pontos. Vamos lembrar, hein? Recentemente falávamos de 103.000, 104.000. Agora o índice dólar já vai recuando também, o que mostra enfraquecimento do dólar. Agora, o destaque continua sendo a queda nos preços do petróleo. Petróleo negociado no mercado internacional vem num movimento de baixa. Petróleo é negociado no mercado internacional com queda desde o início desta manhã, perdia quase 1,5%. O petróleo agora é negociado em alta, mas uma alta tímida de 0,84%, na faixa de 110 dólares o barril. E o petróleo tipo Brent, a 110 dólares. Petróleo WTI a 107 dólares e 70 centes o barril. Ou seja, há uma alta agora. E por que essa alta ocorre? Ocorre porque há uma demanda maior por petróleo, por combustíveis nos Estados Unidos. E os
Os estoques de petróleo lá nos Estados Unidos caíram inesperadamente na semana passada. As refinarias aumentaram a produção em resposta aí às condições apertadas na oferta de produtos e nas exportações quase recordes dos americanos, né, que levaram aí os preços do diesel e da gasolina aos valores mais altos historicamente. Fora isso, uma novidade. A agência de notícias Bloomberg anuncia que a China negocia a compra de petróleo russo para montar de novo uma reserva estratégica. O governo de Pequim aproveita aí esse período, né, com o preço do petróleo russo mais baixo, na medida em que os compradores se afastam aí e não negociam com a Rússia, né, e para evitar aí serem prejudicados por sanções econômicas. Então, as negociações entre a China e a Rússia para a obtenção de petróleo já começaram. Isso tudo é que trouxe aí uma recuperação para os preços do petróleo, já que se a China compra da Rússia, a Rússia não deve fornecer mesmo para o Ocidente, para os aliados dos Estados Unidos. A situação começa a complicar, a busca pelo petróleo no mundo é retomada agora há pouco, depois de uma baixa logo pela manhã. Então temos aí uma movimentação no mercado, continuam as oscilações no mercado que trazem aí muita incerteza para os próximos meses em relação aos custos de produção em geral, da indústria, do comércio e, lógico, do agronegócio mundial, notadamente do agronegócio brasileiro. É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação, uma ótima tarde a você. Olha, falo aqui sobre soja, aqui, formação de preço nos portos. Você vê uma alta muito efetiva para a soja em Chicago no dia de hoje, mas uma queda muito forte também para o dólar aqui no Brasil e no mundo todo, como o Pulga acabou de nos explicar. O que isso acarreta? Recua um pouco o preço da soja. Vai caindo R$1 aqui em cada um dos portos que vão sendo destacados pela Grãos Corretora. Santos, com entrega em junho, a R$ 197,00 a saca de 60 quilos. Paranaguá, R$ 198,00 a saca. São os números da Grãos Corretora aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos trazer para você a previsão do tempo. Ainda há previsão de geadas, tá? Essa questão ela é importante. É menor a probabilidade, mas ainda há possibilidade de gear em importantes áreas produtoras do país, cafeicultura, produção de milho, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, então muita atenção por aí. Vamos falar também da AgroBrasília 2022 e muito mais daqui a pouco, depois do intervalo. E as geadas têm ocorrido em parte relevante das áreas de produção do país. Elas ocorrem no sul do Brasil, atingem produção no estado do Paraná, atingem no Mato Grosso do Sul, atingem São Paulo e também parte de Minas. Para falar a respeito de como que fica a previsão para, principalmente os próximos dias, quando as temperaturas ainda devem se manter muito baixas, nós convidamos a Julian Marques para participar agora do Agricultura BR. Julian, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiane, boa tarde a todos que acompanham o programa Agricultura BR. E o frio persiste em boa parte do país. E o destaque continua sendo as geadas, Fabiano. Isso porque ainda há risco delas em áreas de milho safrinha, cana, hortifrutis, café e até mesmo algodão. No sudeste, este frio mais intenso ainda continua até o final de semana. No entanto, não há mais risco de geadas em São Paulo amanhã. Já no sul e Triângulo Mineiro, as chances de geadas diminuem no sábado. Agora, no sul do país, a chuva diminui, mas ainda há muita nebulosidade e ventos moderados. Por isso, não devemos ter formação de geada hoje na região. Já para a sexta-feira, áreas entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná têm a maior possibilidade de temperaturas inferiores aos 3 graus e tem céu claro por lá. Conclusão de tudo isso, há brecha para geadas entre Passo Fundo e Erechim até a região de Campo Mourão, no Paraná. E atinge aí áreas de feijão, milho, segunda safra e hortifruti do sul do país. E a geada diminui em toda a região.
Ainda faz frio, mas agora com termômetros entre 6 e 9 graus. No centro-oeste, ainda há chances de frio intenso e geada sobre partes de Mato Grosso do Sul e sul de Goiás, mesmo que pontual e com fraca intensidade. Entretanto, pode atingir também algumas culturas, como áreas de milho, segunda safra, algodão e frutíferas. A partir da semana que vem, não há mais risco de geadas. As mínimas sobem para 12 graus e também não há previsão de chuva. No Nordeste brasileiro, a frente fria começa a se afastar da costa da Bahia, mas ainda influencia as condições de tempo no estado. Entre Salvador e o noroeste baiano, a variação de nuvens e chuva a qualquer hora do dia. Tem rajadas de vento no interior do Maranhão, na maior parte do Piauí, no Ceará e interior de Pernambuco. A chuva foi intensa, olha só, em Rondônia ontem com quase 100 milímetros de acumulado. A chuva é recorrente também, que vai mantendo altos índices dos rios na região. E o Rio Negro está com quase 30 metros de altura e menos de 1 para atingir a cota histórica. A chuva só diminui na região a partir do final de semana e da semana que vem, quando chove pouco no norte do país. Em áreas do sul do Pará, Tocantins, sul do Amazonas e Rondônia, já sentem mais essa estação seca. Fabiana, amanhã eu volto com mais destaques. É com você. Obrigado, Julian. Uma ótima tarde a você. Por aqui o Agricultura BR segue agora trazendo os destaques do mercado do milho. Você acompanha conosco como é que vem o mercado futuro primeiro, vindo com queda, mais uma vez. Essa queda aqui, vou até pedir para o pessoal voltar aqui um pouco, deixa a tela aqui atrás. Essa queda aqui, ela reflete qual cenário? Havia, no começo, final da última semana e até o último domingo, uma expectativa de geadas intensas. Onde? No Paraná e no Mato Grosso do Sul. As geadas ocorreram? Sim, se você olhar ali no mapeamento, a Julian acabou de destacar, você tem vários municípios que foram atingidos pela geada, principalmente no Mato Grosso do Sul. Só que essas geadas foram muito mais brandas do que aquilo que se imaginava. Então, apesar de estarmos num momento de desenvolvimento chamado embonecamento, aí o produtor de milho sabe muito melhor do que nós aqui na Agricultura BR, e essa fase ela é muito sensível à geada, isso de fato acabou não tendo esse impacto todo. Geadas fracas, mais frágeis, faz com que se acredite ainda que se tenha a produtividade mantida. Apesar de a gente ter tido alguns números que foram apresentados que mostram já produção mais baixa. Mas eu falo disso daqui a pouco, porque antes eu destaco as posições de curto prazo. Julho vindo a R$ 92,60 a saca de 60 quilos. Você vê que os patamares de preço são bem mais baixos, aí cerca de R$ 3, R$ 4 abaixo do que aquilo que vinha no fechamento da segunda-feira, que foi com forte alta. R$ 92,60 com queda de 0,96%. Setembro, R$ 95,10 a saca, queda de 1,14%. Novembro, 1% de queda, R$ 97,19 a saca. Janeiro, R$ 98,10 a saca, com queda de 1,37%. E olha, ressalto que nós temos o Rally da Safra, a Agroconsult, por exemplo, que trouxe números mais baixos aí no seu relatório apresentado nesta última quarta-feira, trouxe números mais baixos em relação à sua estimativa de produção de milho em segunda safra. Ela agora traz para um número de pouco mais de 86 milhões de toneladas de milho em segunda safra, que ainda é claro que é uma boa safra. Só que a safra total, que era estimada em 116 milhões de toneladas, recua fortemente. Cai agora a estimativa geral da Agroconsult para 113 milhões de toneladas. E olha, daqui a pouco eu volto a falar de mercado de milho, trazendo em destaque como é que vem o milho sendo negociado em Chicago. O que está acontecendo? Disparada novamente, nós temos disparada para trigo, o milho acompanhando o trigo, e você viu o complexo soja todinho subindo, né? Eu mostrava no primeiro bloco do Agricultura BR. Mas eu volto a falar de mercado daqui a pouco,
Porque antes eu quero saber de tecnologia e você também que está em casa. É por isso que nós vamos agora para AgroBrasília 2022, Canal do Boi trazendo a cobertura completa com a Berenice Leite. Está frio em Brasília também, aqui está temperatura muito baixa, Berenice, aqui baixas de 4 graus, 3 graus na madrugada, mas Brasília também veio com muito frio, mas tem muito calor aí nesta edição da AgroBrasília. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiana. É isso mesmo, tá friozinho, mas o clima de negócio, sem dúvida, esquenta o ambiente. E olha, eu estou muito bem acompanhada aqui ao meu lado, o chefe da Embrapa Solos, o Sebastião Pedro, e a Clauciene, que é superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento do Distrito Federal. Vou conversar com eles agora, boa tarde a todos, sobre o estande da Embrapa em parceria com a Conab. Clauciene, boa tarde, obrigada pela sua participação ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Conta para nós um pouco mais sobre essa parceria, onde vocês estão com um novo projeto que engloba aí a fruticultura. Isso, boa tarde a todos. A Conab, ela está inserido, né, nesse projeto macro, juntamente com a Embrapa e a Codevasf, para promover o crescimento da fruticultura aqui na região. E assim, a ideia é trazer novas perspectivas, né, no ramo, e promover o crescimento da produção de mirtilo, açaí e das frutas vermelhas em geral, as berries, né? Agora fala pra gente também sobre a importância desse apoio que a Conab, esse respaldo que ela dá para os agricultores, né, principalmente a agricultura familiar. Sim, a Conab trabalha com vários projetos, né? A gente trabalha com o programa Alimenta Brasil, todos do governo federal, da esfera federal, nós somos executores dessas políticas públicas, né? Temos o programa Alimenta Brasil, que é o que tem dado muita visibilidade para os agricultores familiares, onde nós compramos do agricultor familiar e doamos para instituições, para os bancos de alimentos, para fazer doação desse alimento para instituições que estão em vulnerabilidade alimentar e nutricional. É um programa muito importante que está aí fazendo a diferença tanto para os agricultores quanto para as pessoas da cidade que estão em vulnerabilidade. Agora, os agricultores, né, o produtor rural, o pequeno, o médio, ele vai poder conferir de perto aqui na AgroBrasília algumas amostras e também o início desse projeto da Rota da Fruticultura, que promete aí ser muito bom mesmo, até mesmo para o desenvolvimento de novas culturas. Justamente. Um exemplo clássico é o açaí. Todos sabem que o açaí, ele é ele é cultivado, nem é cultivado, né? Ele é extrativista, ele é extrativista do norte do país, e a Embrapa está desenvolvendo, ou já desenvolveu uma variedade para o cerrado, né? Que aí vai ser cultivado esse açaí, que vai fazer a diferença aqui para os fruticultores. Pois é, e a participação da Embrapa, né, Sebastião, nós percebemos aqui que o número de visitantes, né, a quantidade de produtores rurais que estão buscando aí novas soluções tecnológicas, a Embrapa tem um papel fundamental no desenvolvimento de novas tecnologias. Sem dúvida, nossa missão é gerar soluções tecnológicas para a agropecuária brasileira. Então, nesse momento que a AgroBrasília 2022 está acontecendo, nós estamos aqui com um stand, dessa vez não só as unidades da Embrapa, como também a Conab, a Codevasf, a Superintendência Federal da Agricultura, ou seja, todos os elos da cadeia produtiva estão juntos nesse momento em que está havendo o lançamento da fase 2 da Rota das Frutas do DF, Goiás e Minas. Aqui foi feito hoje, né, no nosso espaço. E o que nós podemos falar? Nós estamos aí há 2 anos, né, com a pandemia, onde a população do mundo percebeu a importância do alimento saudável, do alimento sustentável, e o Brasil surge como uma grande saída para o mundo. Nós, desde ter a idade, ouvimos falar que o Brasil é o celeiro do mundo, ou será o celeiro do mundo.
nós agora estamos vendo o Brasil funcionar como celeiro do mundo, as culturas, as áreas plantadas crescendo mais, a produção de proteína animal, carne bovina, suína, de aves, de peixes, leite, tudo crescendo bastante bem, e nós temos a obrigação de que essa produção cresça de forma sustentável. E aí nós temos que ver a sustentabilidade de todos os eixos, né? O eixo econômico, sem o qual não é viável mesmo, ninguém vai trabalhar sem receber pelo trabalho, né? O agricultor e o pecuarista também da mesma forma. O eixo ambiental, porque hoje nós sabemos, né, que a agricultura e pecuária depende do meio ambiente, então nós estamos aí provando para o mundo que a nossa produção é sustentável, nós estamos cuidando das nossas reservas, das nossas nascentes. Temos um sistema que nos permite monitorar isso. Então, sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e o mais importante, né, inserir o ser humano nisso, o ser humano que produz esses alimentos e o ser humano que consome também. Então nós temos que cuidar através da tecnologia gerada dos dois lados desse eixo, né? O lado do produtor e o lado do consumidor. E aí produzir com sustentabilidade, estamos aqui com o meio ambiente junto conosco, né? Nós estamos na Agro Brasília, no entorno nosso aí, experimentos de integração lavoura-pecuária, onde nós provamos para o mundo através dessa intensificação sustentável que é possível produzir grãos, produzir forragens, produzir madeira e ganhando harmonia com a natureza. Por quê? Porque nós, com isso, a integração lavoura-pecuária, nós usamos o solo, o meio ambiente o ano todo. E as plantas, elas capturam o gás carbônico que está no ar e transformam em alimentos, em fibras, em energia, né? Então, essa é a mensagem que nós temos que dar para o nosso brasileiro urbano, que muitas vezes está só de um lado do eixo, que é o lado do consumidor, e principalmente para o resto do mundo, provar que o Brasil é o grande celeiro e é o grande celeiro sustentável. Nós somos uma nação que é uma potência agroambiental, né? E essa feira, esse ano, tão bem frequentada, né? Batendo recordes aí, está comprovando que nós estamos no caminho certo. E a vitrine da Embrapa, né, tá imperdível, assim, são diversos cultivares e novidades que o produtor rural vai encontrar em primeira mão só aqui na Agro Brasília. Em primeira mão, temos aí 553 ativos tecnológicos, tecnologias. Muitas delas já estão no campo, produzindo, outras estão em fase de ajuste tecnológico, né? E pela primeira vez, nós estamos fazendo uma conexão muito forte com os outros elos da cadeia, né? Como a Conab, por exemplo. Nós não podemos pensar em produzir sem o meio ambiente e sem o mercado, né? Precisamos ter estoque regulador, precisamos ter estrutura para receber, para secar, para processar. Então, não basta só produzir, né? Nós temos que produzir, cuidar da produção, fazer a logística, e isso hoje a Embrapa tem uma consciência de que ela não pode só gerar tecnologia, ela tem que fazer a coisa funcionar. E isso não se faz sozinho, se faz com os outros entes dessa cadeia, né? A Conab é uma, a Codevasf outra, a Superintendência Federal da Agricultura. Ou seja, nós estamos fazendo uma conexão aqui de Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Regional, todos juntos em prol desse resultado que é a produção sustentável. Perfeito, muito obrigada pelas informações, Clauciene também da Conab. Fabiano, volto com você. Obrigado, Berenice, uma ótima tarde a todos por aí. Daqui a pouco ela volta e com mais destaques aí da Agro Brasília 2022.
Por aqui eu volto a falar de mercado, volto a trazer o milho em destaque, milho que vem registrando alta no dia de hoje. Hoje nós temos uma alta mais generalizada nos negócios em Chicago. Nós temos aqui a posição de mais curto prazo subindo um pouco mais. Você vê aqui que julho vem com $7,89 mais 2 o bushel, alta de 0,99%. Setembro negociado com alta de 0,33% neste momento, a $7,55 mais 6 o bushel. Dezembro, $7,40 mais 6 o bushel, alta de 0,07%. Enquanto que a posição de março vem com alta de 0,10%, com $7,44 mais 4 o bushel. São os negócios que eu destaco agora com milho em Chicago, ali trazendo para você, né, o que acontece no cenário internacional, principalmente com as principais commodities, com as principais produções aqui do Brasil. E agora eu quero falar com quem é profissional do agronegócio, hoje em especial com os mais jovens, né? O pessoal que está aí entrando no mercado de trabalho, está se preparando para entrar no mercado. O que nós temos hoje? Nós estamos vendo grandes empresas multinacionais do setor do agronegócio aumentando, elevando as suas seleções de profissionais. É por isso que eu vou conversar agora com a minha colega aqui do Agricultura BR, a Paloma Ortega, que nos traz informações a respeito deste tema. Boa tarde, Paloma. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. E o cenário dos profissionais do agronegócio está em franco desenvolvimento por todo o país, com grandes empresas e instituições com processos de seleção abertos. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a Mayara Cavalcante, ela que é coordenadora de aquisição de talentos de uma das maiores empresas de insumos agrícolas do país. Boa tarde, Mayara. Gostaria que você falasse para nós o perfil do jovem profissional do agro que vocês estão selecionando. Boa tarde, Paloma. Obrigada aí pela oportunidade. A Nutrien abriu recentemente um programa chamado Sou Nutrien, com foco na contratação de recém-formados em engenharia agronômica ou agronomia. E nós buscamos por profissionais que tenham conhecimento técnico de campo no atendimento a produtores e produtoras, tenham empatia, vivência com tecnologia e modelos digitais para iniciarem um novo trabalho aí com a gente a partir do mês de julho nesse programa. Mayara, gostaria que você falasse para nós quais são os processos, as etapas de seleção para esse profissional e quem se interessar, como pode buscar mais informações. Perfeito, Paloma. Esse programa está sendo conduzido por uma consultoria, a 99 Jobs. Eles estão apoiando todo o processo seletivo. O programa terá a primeira etapa com uma dinâmica de grupo, que será conduzida pela 99. Depois acontecerão entrevistas individuais com esses candidatos que passarem no primeiro filtro. E por último, entrevistas com os nossos líderes aí do campo da Nutrien, para de fato a gente entender quais serão os melhores perfis para ocuparem as 18 vagas que nós temos abertas. Mayara, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde para você. Obrigada a você, Paloma. Fabiana, então esse é o cenário aí de seleção para os jovens profissionais do agro. É com você. Obrigado, Paloma. Está aí importante essa informação para quem está entrando no mercado de trabalho, os novos profissionais do agronegócio brasileiro. Olha, eu vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco eu volto a falar de feira, trazer as feiras em destaque por aqui. Vamos falar ao vivo da Agro Brasília 2022, direto da capital federal, e vamos falar do Showtech 2022, que volta também na próxima semana com cobertura ao vivo aqui pelo canal do Boi. Eu vou para o intervalo e volto já. Olha, você está acompanhando aqui na programação do Canal do Boi todos os destaques da Agro Brasília. Na próxima semana estaremos também ao vivo durante os 3 dias do Showtech 2022, que volta
depois aí dos 2 anos de pandemia. E para falar a respeito da feira e principalmente como um dos principais bancos cooperativos do país vai atuar, eu recebo aqui em nossos estúdios o diretor executivo do Sicredi Pantanal, o Adalto Valente, nosso convidado na tarde desta quinta-feira. Adalto, um prazer tê-lo por aqui. E se tem algo que chama atenção em feira, né, é a disposição das tecnologias, dos maquinários que vão estar presentes. E eu soube que na última semana o Sicredi teve reunido com revendedoras de maquinários, de máquinas agrícolas e colocaram ali algumas questões em relação à disposição de crédito também desses maquinários durante o Showtech na próxima semana. Como é que isso vai funcionar? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, um prazer estar aqui com você. É importante destacar que o Sicredi é parceiro do Showtech há muito tempo já, né? Nós estamos fazendo aniversário do Showtech esse ano, com 25 anos de Showtech, né? Então na 25ª edição, e o Sicredi sempre foi um grande parceiro lá no Showtech. Então nós estaremos com o nosso stand lá para atender os produtores rurais, os nossos associados e as pessoas no geral. Nós tivemos sim, a semana passada, fazendo um alinhamento com todas as revendas lá da nossa região de Maracaju, para a gente alinhar como que o Sicredi quer se posicionar esse ano no Showtech. Então nós queremos ser a principal instituição financeira, né, para todos aqueles associados e pessoas que queiram financiar as suas máquinas agrícolas, né? Então nós tivemos esse alinhamento apresentando para esse grupo de repositores lá quais são as nossas linhas, né, as principais linhas que nós estaremos divulgando lá no Showtech. Então foi um evento para ter esse alinhamento e para fazer essa parceria com eles. O produtor rural que é associado ao Sicredi, ele sabe, tem um bom leque de informações sobre as linhas disponíveis. Aquele produtor rural que não é ainda cooperado, que ainda não é cliente do Sicredi, como é que ele faz para ter esse acesso, Adalto? Isso, ele tem que se tornar um associado da cooperativa, né, aqueles porventura que ainda não seja, para associar a Sicredi Pantanal. A nossa sede fica lá em Maracaju e perfaz toda aquela região ali de Sidrolândia até Porto Murtinho. Então, aqueles que não são associados ainda, que queiram, né, ter essa experiência no Sicredi, basta procurar a nossa agência, né, e que será encaminhado, seja nos 3 segmentos, pessoa física urbana, seja no agronegócio ou pessoa jurídica. Então nós temos hoje um leque de produtos e serviços para todos os públicos. Mas para se associar, basta ir numa agência, e aí a gente faz todo o credenciamento. Durante a feira é possível? Durante a feira também é possível, nós teremos um sistema online para aqueles que queiram se filiar, né, se associar ao Sicredi, nós estaremos lá também falando sobre isso. Tá? Nas linhas que vão ser colocadas à disposição, dá para dizer hoje se tem linhas que são ligadas ao Plano Agrícola Pecuário, Plano Safra, ainda da campanha 21-22, tendo a taxa de juros livres, juros controlados, como é que isso tem funcionado? Nós temos os dois lados, nós temos ainda recursos para esse Plano Safra 21-22, que se termina agora em junho, né? E nós também já estamos credenciando, né, aquelas demandas para o novo Plano Safra. Então lá no Showtech nós teremos os 2 itens, né, trabalhando, aqueles que queiram agora ainda e aqueles que queiram já se credenciar para o próximo plano. Nós teremos basicamente, nós preparamos além das linhas oficiais aí, BNDES, nós temos essa linha, nós teremos também uma linha própria que nós criamos, que é a linha do Sicredi, tá? Por se tratar de uma linha própria é muito mais rápido, não tem projeto, então a gente tem uma facilidade para colocar isso em prática. Então nós teremos essa linha para financiamento de máquinas, nós teremos também uma linha específica que chama Sicredi Verde, para aqueles que queiram investir em energia fotovoltaica, né, seja na fazenda, seja na sua empresa, seja na sua residência, então teremos também essa linha. E nós teremos uma novidade agora, Fabiano, que nós tivemos ontem a graça, satisfação de receber recursos do FCO, que é muito esperado o FCO, e ontem nós recebemos um montante, né, esse recurso para a gente estar trabalhando especificamente na feira. Então nós teremos sim, recursos nós temos, e terão que passar lá no nosso stand para a gente conversar os detalhes, né, das taxas. Nós teremos taxas especiais, né, para o FCO, para a BNDES e para os nossos recursos próprios. Muito bem, Adalto. Adalto, agora eu vou fazer uma pergunta mais para o profissional que está ali naquela região, que
está diretamente ligado ao produtor rural. Ficou 2 anos sem ter a feira, é a feira mais importante do Mato Grosso do Sul e é uma feira tecnológica, é uma feira de negócios, claro, mas é uma feira de tecnologia, de ciência. Quais são as expectativas de vocês em relação à feira, principalmente junto a esse produtor rural que já faz muito tempo que não tem essa oportunidade? A expectativa é das melhores possíveis. Realmente 2 anos sem essa feira, uma das principais feiras do estado, uma das maiores feiras do Centro-Oeste. Eu estive conversando com o pessoal da fundação que organiza o Showtech, bateu o recorde de números de expositores lá. Então teremos uma feira muito vasta de várias opções, informações e tecnologia, enfim. O Sicredi, cada ano a gente busca inovar um pouco, né? Acrescentar, evoluir um pouco na feira. Esse ano nós vamos trabalhar 3 pontos importantes. Primeiro, nós vamos ter um ciclo de palestras, né? Então nós teremos os 3 dias de palestra, uma palestra com um assunto muito importante que faz parte do dia a dia dos nossos produtores rurais que trabalham com lavoura, que é uma palestra específica sobre controle biológico de pragas. Para isso nós estamos trazendo um profissional renomado chamado Samir Kassab. Então ele vai estar falando sobre esse tema. Nós também teremos um momento lá, Fabiano, de interatividade, falando sobre o cooperativismo. Então, aqueles que têm interesse em saber sobre o cooperativismo, nós estaremos falando sobre isso. O Sicredi está fazendo agora, em dezembro desse ano, 120 anos de história. Então, isso é uma marca histórica nossa, muito importante, que nós vamos estar falando sobre isso. E com uma novidade, nós vamos ter a interatividade ali do virtual, né, para a gente estar interagindo com montanha-russa ali. E também vai ter um espaço específico para aquelas pessoas. A gente sabe que a feira é extensa, então as pessoas que vão veicular lá, se cansarem, nós vamos ter um espaço lá com um cafezinho, com descanso, né, com trilhas sonoras ali para a gente interagir e tendo uma equipe ali para conversar com as pessoas que vão estar lá e tirar as dúvidas. E, além disso, há essas linhas de financiamento, né, que vão estar lá à disposição do nosso produtor rural. Tá certo. Adalto Valente, eu agradeço a sua participação, sua visita aqui ao canal do Boi, ao Agricultura BR. Nós vamos estar lá juntos também na próxima semana. Ótimo, muito obrigado e esperamos a todos lá e o Sicredi estará com o seu stand lá, aguardando a todos aqueles que queiram saber mais sobre o financiamento, sobre o Sicredi, sobre o cooperativismo. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, uma boa tarde. Adalto Valente. Semana que vem, então, portanto, Showtech aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Mas nessa semana nós estamos de Agro Brasília 2022, a maior feira agrícola do Centro-Oeste do país. E é para lá que nós vamos voltar agora. Berenice Leite nos traz mais destaques. Boa tarde mais uma vez, Berenice. Oi, Fabiano, estamos de volta para trazer mais novidades para você que é produtor rural, que vier até Agro Brasília, vai encontrar diversas soluções tecnológicas, o que há de mais moderno em produtos agropecuários, insumos, fertilizantes. E o assunto é justamente esse, fertilizantes. Eu estou aqui com o Fernando, ele que é da Mosaic Fertilizantes, e pela primeira vez estão participando da Agro Brasília. Fernando, muito obrigada pela sua participação conosco ao vivo aqui pelo canal do Boi. Bom, o que vocês estão achando da feira? E por ser aí o primeiro ano, muitos produtores rurais agora terão a oportunidade de conhecer a Mosaic. Boa tarde. Boa tarde Berenice, boa tarde a todos. Eu acho que é importante destacar que a Mosaic, como uma das maiores empresas de fertilizante do mundo, ela tem a missão de produzir os alimentos e para Agro Brasília não é diferente. Então nós estamos de fato a primeira vez aqui na feira com o objetivo de nos aproximarmos do produtor, conhecer as suas dificuldades e poder contribuir. Então o objetivo aqui é estar apresentando a linha, todo o nosso portfólio para culturas perenes, para HF, para cereais e também para pastagem, mas podendo contribuir tanto em produtividade quanto em rentabilidade. E dentro desse portfólio tem uma novidade que é assim específica, né, exclusiva para aqueles que visitarem a feira. De fato, Mosaic ela está apresentando para o mercado a linha Performa HF. Então, a Performa HF ela compila
o que tem de mais tecnológico dentro da nossa linha. Então nós temos o Micro Extensions, o Aspire e o Camag. Então é uma fonte de multinutrientes, então não é somente o nitrogênio, fósforo e potássio. Nós temos magnésio, nós temos micronutrientes, cálcio, enxofre, ou seja, você consegue agregar para o produtor, para ele não só pensar, eu preciso aumentar minha produtividade, mas sim aumentar a qualidade da produção. Então aumento de sólidos solúveis, por exemplo, em batata, aumento de frutos maduros em tomate. Então esse é o grande diferencial. Nós podemos estar agregando todo esse manejo para o produtor de fato. E como que você percebe o cenário aqui do Distrito Federal e também o estado de Goiás, né? Temos aí as cidades do entorno. Há, de fato, uma grande diversidade de culturas dentro do HF, né? E esse fertilizante novo, ele atende todas essas culturas. De fato, quando nós olhamos ao redor da feira, nós vemos alho, nós vemos batata, nós vemos tomate, nós vemos diversas outras culturas. E o que é o grande diferencial? Geralmente o mercado ele acaba buscando somente nitrogênio, fósforo e potássio. Então nós trazemos algo diferente que só a Mosaic pode contribuir, que são essas fontes. Então nós temos fontes de fósforo de alta solubilidade, de enxofre com liberação imediata e um enxofre com liberação gradual. Nós temos uma fonte que eu acho fantástica, na minha opinião, que é o sulfato duplo de potássio e magnésio, ou seja, é uma das poucas fontes no mercado que podem contribuir com o magnésio para as culturas. E o magnésio ele vai trazer algo muito diferencial. Ele vai trazer aumento de produtividade, ele vai trazer qualidade de grãos, ele vai trazer todas essas questões que eu comentei anteriormente de qualidade de produto final. E também nós temos fontes que vão agregar boro para as lavouras. O grande diferencial desse boro que é um boro de liberação gradual e um boro de liberação imediata. Então nós conseguimos fazer uma distribuição homogênea em toda a lavoura e ao mesmo tempo conseguir acompanhar a demanda da planta ao longo de todo o ciclo. Esse é o grande diferencial do produto. E quando se fala em fertilizantes, né, a gente percebe que muita gente só pensa assim nas grandes cultivares. Então é importante também que sejam desenvolvidas aí novas soluções voltadas para hortifruti. De fato, o mercado tem necessidades específicas e cada cultura de HF tem as suas particularidades. Então, de fato, o mercado muitas vezes acaba olhando somente para as grandes culturas e a Mosaic acaba trazendo essas tecnologias para o produtor. Então, como eu mencionei, entende a necessidade, nosso objetivo é estar ao lado do produtor e o Performa HF é esse fertilizante específico para esse mercado e podendo contribuir. Além da produtividade, quais são outras contribuições que você poderia destacar? Por exemplo, sustentabilidade? De fato, toda a nossa linha nós contabilizamos, então seja linhas de baixo carbono. Então, nós temos pesquisas em andamento, a Mosaic investe muito em pesquisa, então todos os nossos resultados são pautados em ensaios com universidades, consultorias e, claro, o lado ao lado direto do produtor. Então, as pesquisas nos mostrando, por exemplo, incrementos de até 13,7 toneladas em tomate, ou seja, isso é mais de 685 caixas a mais em relação ao tratamento convencional, incrementos de até 120 sacas a mais de batata. Então, ou seja, isso não é por acaso. Você tem que entender o manejo do produtor e poder contribuir com algo diferente. É importante estar sempre acompanhando aí a tecnologia, o produtor rural, até porque sempre estão aparecendo aí novas pragas, novas doenças. De fato, o grande ponto, eu costumo fazer uma comparação que uma planta é como um ser humano. Então, o ser humano, quando bem nutrido, é um ser humano mais resistente, a resistência a doenças, e a planta da mesma maneira. Então, se é uma planta bem nutrida, ela tem uma condição, ela está apta a resistir ao ataque de pragas, ao ataque de doenças, a resistir a intempéries ambientais. É claro que um fertilizante é nutricional, é nutritivo, mas a relação de nutrição com doenças é inteiramente ligada. E qual está sendo assim a sua percepção aqui na Agro Brasília? Está bem movimentado, né? E o stand, os produtores rurais têm buscado aí mais informações, novas soluções tecnológicas, porque isso é um investimento não só a longo, como também a curto prazo. De fato, nós convidamos a todos que visitem o nosso stand, nós estamos recebendo os produtores, vemos que o mercado está aquecido, estão surgindo as cotações e, claro, se o produtor muitas vezes não conhece tecnologia, nós temos o dever de apresentar essa tecnologia e o que ela pode contribuir. Então, de fato,
nos visitem nos estandes, nós temos muito a oferecer, muito a conversar e venham tomar um cafezinho conosco, né? E tem pós-venda também, né? A consultoria que a empresa, sem dúvida, vai continuar aí abastecendo, trazendo tudo que o produtor rural precisa para continuar tendo produtividade. De fato, o nosso objetivo não é fazer uma venda e nunca mais aparecer, pelo contrário. Nós caminhamos ao lado do produtor, então é a venda, é acompanhamento do fertilizante, é estar ao lado acompanhando a produtividade, a colheita, então nós temos todo esse acompanhamento ao longo do ciclo. O objetivo, de fato, mais uma vez, é estar ao lado do produtor, né? É ser o produtor, enxergar a Mosaic como um parceiro no teu processo produtivo. Uma última pergunta, nesse ano agora, o que é importante o agricultor, né, ele ficar de olho aí nessa movimentação também econômica, a demanda que o Brasil recebe de outros países, o que ele precisa ficar ligado, principalmente nesse ano? É claro que nós vivemos uma particularidade nesse ano e a Mosaic, mais uma vez, ela quer contribuir e está para esse lado. Eu acho que o mais importante é o produtor ter o adubo dentro de casa, então ir atrás, cotar, entender, ir atrás do seu vendedor de confiança, mas o que eu recomendo é, tenha um adubo dentro de casa, esse é o ponto mais importante. E buscar marcas, como você já bem disse, né, marcas tradicionais, que já têm aí uma confiabilidade, uma credibilidade no mercado, né? De fato, acho que são empresas idôneas, isso que é o grande importante. Então, de fato, quando surgem oportunidades, a gente vê muitos entrantes no mercado e às vezes com soluções milagrosas. É justamente isso que a gente tenta mostrar para o produtor, que milagre não existe, existe um bom manejo, existe um bom acompanhamento, de fato, da lavoura. Tá certo, obrigada pelas informações. É isso aí, gente, nada cai do céu. Tem que buscar informação, tem que investir, tem que construir o solo e tudo no final dá certo, mas tem que fazer por onde, né? Fabiana, eu volto com você. Obrigado, Berenice Leite, obrigado pela participação, uma boa tarde a você. Mais informações da Agro Brasília 2022 na terceira edição do Agricultura BR a partir das 16 horas no horário de Brasília. Por aqui eu volto a falar de mercado, porque não é apenas a guerra causada pela invasão russa à Ucrânia que tem feito o preço de diversos produtos dispararem, o custo da logística mundial também. Nós temos ali um efeito na Ucrânia muito importante, porque é um dos maiores players do mercado mundial de trigo. A Rússia, por sua vez, também o é. E aí você fica sem essa produção ucraniana, pelo menos sem a produção ucraniana e com os embargos à Rússia também. E aí a Índia está tendo problema de produção e já anunciou que está fora do mercado, a gente trazia essa notícia na segunda-feira. Enfim, temos um cenário de alta muito forte para trigo, que no ápice nessa semana chegou a atingir $14,39 por bushel. É uma disparada realmente muito intensa. Para falar a respeito deste assunto, Walter Pulga Jr. nos traz mais informações. Embaixador Rubem Barbosa, obrigado por ter aceito o convite. Vamos explicar o que está acontecendo. A decisão da Índia de restringir o embarque de trigo para o exterior veio num momento difícil para todo o mercado mundial de trigo? Veio sim, veio num momento muito difícil. O mercado de commodities em geral, e de trigo em particular, já estava desorganizado por causa da guerra da Ucrânia, não é? Com a retirada de uma boa parte da exportação da Rússia e a quase totalidade da exportação da Ucrânia. A Rússia é o primeiro exportador, a Ucrânia é o quinto exportador. E agora a França e a Índia resolveram, por uma questão de segurança alimentar dos seus nacionais, resolveram suspender as exportações. Isso acrescentou um problema para o mercado internacional. Por isso que os preços subiram ainda mais, né? Depois do anúncio da Índia, as cotações internacionais subiram ainda mais. Teve um pequeno recuo ontem, mas a tendência é de se manter bastante elevada, a cotação internacional. E eu pergunto para o senhor, as indústrias que trabalham no processamento de trigo no Brasil, os moinhos, já encontram dificuldade, não só para obter o trigo, mas para fazer com que esse trigo chegue aqui a um preço razoável? Olha, o preço é o preço do mercado internacional, não é? Nós tivemos até agora uma medida do governo para retirar 9%, né,
do imposto de importação, mas isso foi anulado pelo aumento dos preços internacionais, entendeu? Então, até o momento, não há dificuldade maior para o abastecimento aqui no Brasil. Não vai faltar trigo. Agora, o trigo virá a um preço mais alto. Nesses 3 meses, agora julho, agosto, setembro, antes da safra nacional, a competição está sendo muito grande, né? Nós estamos vendo com a Argentina, se a gente pode importar uma quantidade deles, estamos vendo também com o Ministério da Agricultura como a gente pode ampliar o leque dos países que podem exportar para o Brasil. Eu acho que não vai haver falta do trigo, mas o trigo virá a um preço mais alto de outras procedências, né? Do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, de outros países do Mercosul, e uma parte ainda virá da Argentina, mas nós vamos ter que comprar no mercado internacional ainda uma quantidade razoável de trigo. Mas, como eu disse, nós não antecipamos nenhuma dificuldade para o abastecimento do mercado local. Bom, nós temos também uma redução na produção, prevista pelo menos na produção de trigo nos Estados Unidos. Isso contribui ainda mais para o encarecimento do trigo? Sim, esse é um outro fator, mas é um fator recente, conjuntural, né? E agora as notícias são que vai haver uma pequena queda na produção americana também. Isso também contribui, e nós estamos vendo, né, o grande aumento. Nesses últimos meses, houve um aumento de quase 60% no preço do trigo no mercado internacional, por causa desses fatores todos, da guerra, o fator Índia, o fator clima nos Estados Unidos. É uma situação muito apertada, como a gente nunca viu, uma situação inusitada no mercado internacional. O senhor, como embaixador que já conhece, né, todo o mecanismo mundial de discussões, há uma dependência muito grande em todo o mundo do trigo, por conta de responder por 20% da alimentação mundial. São os últimos dados da ONU, da FAO. A situação, olhando para o trigo e em todo o mundo, aumenta a fome no mundo, esse encarecimento do trigo? Isso é o que está todo mundo dizendo, né? Porque os países mais pobres, nós já vimos o caso de Sri Lanka, né? Os países mais pobres da África, eles já têm um custo adicional no preço da energia, né? O petróleo, a gasolina, subiu muito, o gás. E, além disso, você teve ainda esse choque de preços das commodities, né? Sobretudo o trigo, que é um produto, como você diz, consumido por todo mundo, né? Em pães, em massas, em bolos, em biscoitos. Isso é um fator muito importante. Então, algumas organizações internacionais já estão falando da possibilidade dos países mais pobres, se essa tendência continuar, terem problemas sérios de escassez de alimentos, o que é uma situação lamentável, né? Que nós vamos enfrentar se essa guerra continuar sem nenhuma perspectiva de solução, de negociação. Essa é uma possibilidade que está sendo aventada por diversos organismos internacionais. Bom, eu agradeço a entrevista do embaixador Rubem Barbosa. Nós vamos acompanhar a evolução dos negócios com trigo, tendo sempre como referência a presidência da Abitrigo, que está hoje nas mãos, né, sob a direção dos mais experientes homens do negócio brasileiro, né? Homens que trabalharam com a diplomacia brasileira e conhecem bem o mercado mundial. Agradeço a entrevista, embaixador Rubem Barbosa. Muito obrigado pelo interesse de todos. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Um grande abraço ao Puga, também ao embaixador, e com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR. Eu vou voltar logo mais às 16 horas no horário de Brasília com o fechamento de mercado. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!